Esse final de semana eu estava lendo um artigo da revista Veja falando sobre as consequências da queda da taxa de natalidade, os efeitos dessa redução demográfica que está acontecendo no Brasil. E enquanto eu estava lendo, tinha várias partes que eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: não atribua a má intenção o que pode ser justificado por estupidez ou ignorância. Porque quando eu li o negócio, parecia que assim, ó, a mídia ela tava dando todo tipo de volta e apontando para tudo quanto é lugar para não tratar do problema real. E quando a gente fala assim da taxa de natalidade, a gente vê que teve uma mudança de discurso. Até 2010, até 2015, em tudo quanto é lugar falava que não, a população tá grande demais, a terra tá superpovoada, vai começar a faltar recursos e que a redução de população é algo que se tem que se celebrar. E em todos os artigos eles estavam falando sobre como feminismo e empoderamento feminino é algo bom porque reduz a taxa de natalidade. Depois de 2010, 2015, aí o discurso começou a mudar. Aí começaram a falar que não, está faltando dinheiro público para o governo para ele poder manter os programas sociais dele, a arrecadação de impostos está diminuindo ou está estagnando, a previdência está estourando, ela não é mais sustentável, que por causa da queda da taxa de natalidade a economia vai passar por um período de recessão que provavelmente vai durar décadas. E toda vez que falaram a respeito disso depois de 2010, depois de 2015, maior parte dos lugares não quis tratar sobre aquela parte de como o empoderamento feminino ele reduz a taxa de natalidade. E essa questão econômica ela é bem básica porque é o seguinte, tu tem que ter um equilíbrio entre os produtores e os consumidores na tua sociedade. Basicamente, tu tem que ter um equilíbrio entre trabalhadores e crianças e idosos. Conforme a pirâmide populacional ela vai se modificando e tu tem uma quantidade de trabalhadores adultos se igualando com a quantidade de idosos e a quantidade de jovens e crianças diminuindo, tu não tem mais uma situação estável. Tanto para o governo quanto para a economia, a população ela tem que ser estável ou ela tem que ser crescente. Porque senão tu começa a dar problema na economia e começa a ter período de recessão. Principalmente para o governo, porque o governo ele depende da produção extra da população. E a mídia ela evita de tratar do problema real e ela evita de falar a respeito do empoderamento feminino. Toda hora que ela vai falar de empoderamento feminino, ela fala de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E assim, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu comecei a pesquisar mais a respeito dele e a quantidade de conteúdo, a quantidade de coisa relacionada que eu nem tinha ideia que poderia ser discutida, teve coisa assim que começou a me deixar realmente irritado. Só que assim, de uma forma bem simples, ó. O que a mídia não trata é que quanto mais oportunidade de trabalho e de estudo tu dá para a mulher, tu tem uma redução na quantidade de famílias e tu tem uma redução na quantidade de filhos na sociedade. Ao contrário do que quando tu faz com um homem. Quanto mais oportunidade de trabalho e mais oportunidade de estudo tu dá para o homem, tu tem mais filhos e tu tem mais famílias. Isso é basicamente o reconhecimento de pergamia. A mídia, ela às vezes fala um pouco a respeito, mas não gosta de falar muito no assunto. A gente ainda está vivendo aquele mundinho de ilusão de igualdade entre homens e mulheres. Só que a questão básica é que é a seguinte: as mulheres elas só casam e têm filhos com os homens que estão acima delas. O cara tem que estar acima dela socialmente e economicamente. Se ela não conseguir encontrar um cara que esteja acima dela, ela ou vai simplesmente decidir simplesmente ser solteira indefinidamente, ou ela vai ficar esperando um cara que nunca vai surgir. Porque isso é uma conclusão que eu cheguei nos últimos tempos, que é o seguinte: para tu ter um relacionamento durável com uma mulher, com um casamento, com filhos e tudo mais, não existe outra alternativa. A mulher ela tem que depender fisicamente e ou financeiramente do homem. A partir do momento que não tem esse suporte, ela não tem essa dependência, não tem como tu manter família, não tem como tu manter taxa de natalidade. Essa própria parte do empoderamento feminino vai dar para ver conforme eu for discutindo aqui nesse vídeo, que é o seguinte: teve uma época em que mulher se casava com uns 15 a 20 anos de idade e no máximo ela tinha ensino médio concluído.
Daí para ela, qualquer homem que estava com o ensino médio concluído e tinha um salário maior que dela, tava bom. A partir do momento que as mulheres começaram a casar entre os 25 e os 30 e começaram a fazer faculdade, aí não era necessário só um cara também que tivesse ensino médio. Aí ela, como ela tem faculdade concluída, ela quer um cara que também tenha faculdade concluída, ou ela quer um cara que tenha mestrado e doutorado. E daí, conforme vai prolongando, agora a gente já está na fase das mulheres de 30 a 35, entendeu? Com mestrado, doutorado concluído, e daí, depois dos 30 a 35, elas decidem que elas querem se casar, querem ter filho. E não importa se o homem não está interessado em se casar e ter filho com uma mulher acima de 30, entendeu? Não importa se o homem não acha ela mais tão atraente, ou ele não está mais tão desesperado para correr atrás de mulher. E daí a gente tem essa bolha das encalhadas, entendeu? O apocalipse das spinsters. Mas enfim, até a parte assim da participação das mulheres no ensino superior, eu não tinha ideia que o negócio estava tão acelerado do lado feminista aqui no Brasil.